tudo isso para poder produzir melhor nas colônias que foram destinadas a eles, porque essas colônias eram divididas entre linhas e travessões, né? Foi assim que se dividiu a terra lá, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Até mesmo em virtude disso, eu entenderia, e penso que por um tempo até foi assim, que deveria se ter desenvolvido na região um espírito maior de solidariedade com relação às outras pessoas em dificuldade, a esses novos migrantes que nós temos no Rio Grande do Sul. Mas isso não aconteceu na prática, pelo menos eu não percebo isso. O que desenvolveu foi... E nós, de alguma maneira, assim, somos criados na Serra Gaúcha a exaltar, a ressaltar, a termos orgulho dessa imigração, dessas dificuldades, destes heróis imigrantes, e eles foram. Imigrar não é para todo mundo. Fala um imigrante aqui, eu já estou no 3º país e vi muita gente, conheci muita gente, muitos imigrantes de várias nacionalidades, não só brasileiros. Imigrar não é para qualquer um. Imigrar não é fácil, mesmo que você eventualmente tenha dinheiro. E a maioria não tem, né? Mas, então nós somos ensinados a idolatrar esses imigrantes, com razão, mas não desenvolvemos de alguma forma um sentimento de solidariedade em virtude disso. Nós passamos a ter uma compreensão errada, na minha opinião, de que se eles conseguiram vencer deste jeito, então qualquer um com força de vontade consegue também. Mas não foram todos eles que venceram, isso que a gente às vezes esquece. Alguns não conseguiram vencer. Alguns poucos tiveram sucesso nos seus empreendimentos, empresas que duram até hoje, como por exemplo as vinícolas citadas. Salton tem mais de 100 anos. Aurora tem 100 anos, 99, 100 anos também. Cooperativa Vinícola Garibaldi, não tenho certeza, mas com certeza suas origens datam lá das reuniões de quase 100 anos também, essas envolvidas no trabalho escravo, né? Trabalho análogo ao escravo. Nós passamos a compreender assim, bom, se esses caras venceram desse jeito, chegaram com uma mão na frente e outra atrás e conseguiram, todo mundo consegue. Eles esquecem que a vida é outra, o tempo é outro. Querendo ou não, com esforço ou não, as terras foram compradas porque existiam e o vendedor estava disposto a vendê-las a preços mais baratos, porque os imigrantes não tinham tanto dinheiro assim. E hoje essa disponibilidade não existe mais. E o que nós desenvolvemos na Serra foi assim, se eles vieram e venceram e vocês não conseguem, é porque vocês são perdedores, vocês são losers. É um sentimento que existe lá. E passou-se a partir daí a medir muito as pessoas, eu não sei se é só na Serra Gaúcha ou se é no Brasil como um todo, mas eu estou falando de Serra Gaúcha. Passou-se a medir muito as pessoas pelo dinheiro que elas têm. É muito comum a gente ouvir lá, falando de tal é um pelado, quem que ele pensa que é? A pessoa pode ter cultura, a pessoa pode falar 2 ou 3 línguas, a pessoa pode ser mais inteligente, mas se ela não fez fortuna ou algum dinheiro, já não é tão bem vista. E é uma pena que seja assim, porque isso foi transformando a Serra Gaúcha num dos lugares mais reacionários que eu conheci no mundo. No mundo.
O racismo é muito presente na Serra Gaúcha. Eu não estou dizendo que todo mundo da Serra Gaúcha é racista, mas o racismo é muito presente, E é uma herança, de certa forma, italiana também. Não adianta a gente querer negar, cara. Vocês sabem o que vocês conversam, e eu sei por quê. Eu nasci aí, eu cresci aí. Vocês sabem como é que a gente se refere ao resto do Brasil, muitas vezes. Eu tô falando em geral, não tô falando que exatamente tu, aí faça isso. Mas com certeza, se tu é da Serra Gaúcha, tu já esteve numa roda, não tem como, de conversa, ou tô mentindo? Tu já esteve numa roda onde houve racismo com relação a determinadas regiões do Brasil. Ou não. Ou mesmo entre vocês, se a pessoa eventualmente não tem sobrenome italiano. Ou não. Ou quando se chega na casa de alguém, a primeira pergunta que se faz é: de que família tu é? De que família tu é? Por quê? Porque querem saber se tu tem origem italiana ou não. E se você tem origem italiana, eles querem saber qual é a família, para ver se é uma família bem situada, se é uma família que tem dinheiro, se é alguém importante ou se é alguém de família meio picareta. É isso o que querem saber no fim das contas. Primeiro, se é italiano. Não é se é bom ou se é ruim, se é italiano. Segundo, o interesse por trás é ver, sim, daí se é bom ou se é ruim. E a gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque nós crescemos sendo sendo ensinados nesse sentido, né? Pitadas de racismo, pitadas de preconceito de classe social, e pitadas porque eu tô sendo generoso, né? E eu não tô aqui para falar mal da Serra Gaúcha, ao contrário, tem muita coisa na Serra Gaúcha da qual nós devemos nos orgulhar. Nós temos inúmeros self-made men, né? Homens que se fizeram sozinhos, mas com respeito aos empregados. Com respeito aos empregados. Raul Randon, Francisco Stedley, o pessoal da Marco Polo. Pergunta lá se os trabalhadores que passaram lá ao longo do tempo não têm orgulho de ter trabalhado e de trabalhar nessas empresas, que foram criadas por homens, via de regra, que não foram para universidades, não passaram perto de uma, né? Salvo depois, no sentido de receber alguns prêmios. Mas são homens que começaram eles do zero a erguer as suas empresas, como tem outros no Brasil, mas a gente tem orgulho dessas pessoas, né? E em maior e menor grau, a gente tem muita gente assim aí na Serra Gaúcha. Alguns deles reconhecem a importância dos seus colaboradores, outros nem tanto. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o reacionarismo que eventualmente toma conta da gente e tentar se livrar dele, porque nós somos reacionários aí na Serra Gaúcha. E lembrar que os nossos imigrantes já passaram por dificuldades e, como dizem meus filhos, e isso eu aprendi com eles, não precisa ser difícil para todo mundo, né, cara? Se tu pode facilitar a vida dos outros, ajudar a facilitar a vida dos outros. Se alguém no passado foi explorado, e a gente não acha legal isso, que eles tenham sofrido tanto, embora a gente dê os méritos a eles, os nossos antepassados, por terem sofrido tanto, os outros não precisam passar por isso se a gente puder evitar. Não é verdade? Por quê? Fazer os caras passarem por essas dificuldades, e agora não é nem só uma questão de dificuldade, é uma questão de trabalho análogo ao escravo. As companhias não sabiam disso, meus amigos. Bento não é tão grande assim, né? Para não saber que os caras vivem mal. Ou no mínimo é falta de interesse, ou sabiam e não fizeram nada. Porque afinal de contas, tu já acha que tá fazendo muito oferecendo emprego, não é verdade? Mas só que tu precisa desses caras. E é isso, esse entendimento que a Serra Gaúcha precisa ter
na hora de lidar com as pessoas e com o Brasil em geral. O que aconteceu nessas 3 companhias... Tem gente minimizando. Eu vi, por exemplo, uma carta de posicionamento da SIC, de Bento Gonçalves, que foi lamentável. Não sei quem foi o idiota que escreveu isso e quem foi o outro que autorizou a que se publicasse esse tipo de coisa, especialmente por causa do último parágrafo, reclamando do assistencialismo, por isso que não arrumam pessoas. Só que essas pessoas que para trabalhar, não arrumam pessoas para trabalhar. Só que essas pessoas que estavam lá estavam trabalhando. Elas não fazem parte da turma do nem, que eu sei que existe até para dados estatísticos, nem procura emprego e nem quer trabalhar. Elas estavam lá para trabalhar em condições análogas à escravidão. Então a nota é completamente infeliz, ridícula. Entendem? E se pagassem melhor, talvez as pessoas de Bento Gonçalves e região trabalhassem. Mas como elas sabem que vocês, donos dessas companhias, têm muito dinheiro e querem pagar muito pouco para quem for trabalhar, elas não vão se prestar a esse tipo de serviço, porque elas arrumam outro. É uma questão de mercado. O que não pode é explorar pessoas de outras áreas mais pobres que não têm noção do que é Bento Gonçalves e de quanto essas vinícolas faturam, né? Isso é que não pode. Então eu acho que a nota da SIC dá uma demonstração de que vocês não têm noção do prejuízo que vocês estão dando, quando no passado já deram orgulho, não só ao setor vitivinícola, não sei se vocês estão tendo essa noção, ao prejuízo que vocês estão dando à Serra Gaúcha, gerando mais discriminação e mais eventual preconceito, generalizações contra todo mundo que é daí, porque daí todo mundo que é daí parece que virou agora escravocrata, virou racista, né? Virou alguém sem nenhuma preocupação social. Este é o prejuízo, afora dos trabalhadores, evidentemente, que é gravíssimo, daqueles envolvidos, que vocês na Serra Gaúcha estão causando, especialmente essas 3 vinícolas, e a SIC agora se posicionando, porque daí já não é mais só o setor, é o conjunto das empresas, que assina em nome da SIC, Câmara de Indústria e Comércio, o que vocês acabam causando para toda a região e para todos os moradores, porque eu não quero crer que a maioria dos moradores apoie, das pessoas que são da Serra Gaúcha, apoie esse tipo de coisa. Então tratem de assumir os equívocos, afastar, porque vocês não afastaram ninguém até agora que contratou essa empresa, não demitiram ninguém que se saiba até agora, não afastaram nenhum diretor responsável até agora, porque vocês não calculam o tamanho do prejuízo que vocês estão trazendo, não só para as empresas de vocês, mas para a Serra Gaúcha, para as pessoas daí. Assumam os seus erros, se aliem ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho e Emprego, para evitar, através de ações, que isso volte a acontecer. Assumam as suas responsabilidades e parem de passar pano e a justificar o que aconteceu por conta de auxílios que as pessoas recebem. Porque eu duvido muito que alguém fique em casa para receber 600 se pudesse estar ganhando muito mais no trabalho. Pode até acontecer, mas não é a maioria. Desde que fosse bem remunerado, né? Vamos assumir as nossas responsabilidades. Então faz tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre Serra Gaúcha, contextualizar um pouco e chamar a atenção das pessoas daí, que nasceram aí, que vivem aí, que amam essa região, que nós precisamos ter cuidado com os nossos posicionamentos. Nós precisamos ser mais solidários. Nós precisamos lembrar de onde nós viemos. Viemos de imigrantes pobres que passavam fome, que trabalharam, sim, muitos, que conseguiram progredir
buscar uma vida melhor para si e para os seus, e no caso os seus somos nós, né? Mas a gente não pode esquecer que eles tiveram um passado de dificuldade e de exploração, e isso não nos autoriza a explorar os demais, tá bom? Beijo, tchau.